Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso sobre exames contrastados em radiologia geral. O tema de hoje será sobre o exame de colangiografia. Tá? A colangiografia é um exame das vias biliares para poder visualizar o trajeto da bilis desde o fígado até o duodeno. Então esse exame ele permite diagnosticar alguma obstrução, a passagem da bilis provocada por um tumor, cálculo, que é um tipo de pedra, ou um corpo estranho. Também permite verificar o funcionamento da ampola de Vater, que é a estrutura anatômica que é o ponto de drenagem dos ductos pancreático e biliar comum. Também é possível avaliar e verificar ali se há algum tipo de lesão, estreitamento ou dilatação dos ductos biliares. A sua contraindicação. Então, a contraindicação à colangiografia endovenosa, ela é devido à elevada incidência de reações ao meio de contraste. Já é um exame que não se realiza nos dias de hoje, ok? Não que eu saiba. Por quê? Porque ele causou muitos problemas. As reações foram reações que levaram muitas pessoas a óbito, a complicações. Né? Não todas a óbito, mas uma grande parte. Então, as pessoas tinham muita ânsia devido ao meio de contraste que era utilizado no tempo. Né? Nas de hoje, então, as contraindicações também são para reações aos meios de contraste. Nossos contrastes de hoje são contrastes mais seguros. Tá? Alguns não causam reação e outros causam reações leves e moderadas, dependendo do histórico do paciente. Para cada tipo de exame, tá? Há um preparo específico. Existem alguns tipos de colangiografia que nós abordaremos aqui. Então, há um preparo específico com jejum devido à administração do meio de contraste. Então, a nossa anatomia de estudo. Então, nós temos aí o ducto hepático aqui comum, né? Temos aqui a vesícula biliar, o ducto cístico, aqui a válvula de Heister. Temos aqui o ducto biliar comum, ou ducto colédoco. Ele vem até essa região, a segunda porção aqui do duodeno, onde tem esse esfíncter, e ele vai inserir aonde aqui? Na papila, na ampola de Vater, que é onde tem onde faz a unificação do colédoco e do ducto de Wirsung, o ducto hepático, que é o ducto hepático. Então temos esses dois esfíncter e ambos vão fazer a drenagem da bilis pelo colédoco, pela Vater, e o suco pancreático aqui pelo ducto de Wirsung. Ambos serão eliminados aqui, né, drenados pela ampola de Vater. E aqui é onde há a papila maior do duodeno e o esfíncter de Oddi. Então, voltando aqui, então nós temos a região do fígado, estômago, pâncreas, vesícula biliar, vias hepática comum, pois à esquerda, direita, cístico, duodeno, ok? Então é inserido nessa porção aqui onde vai ser excretado a bile, tá? O suco biliar aqui. No oblíquo posterior esquerdo, então nós projetamos a vesícula para a região anterior, toda a árvore hepática aqui, né? E outras vistas aqui das vias biliares, nós vemos aqui então as suas projeções oblíqua posterior direita, oblíqua posterior esquerda, a vista lateral, e aqui numa oblíqua anterior esquerda, onde nós temos essa visualização aqui das vias biliares. O protocolo de incidência básica do exame é a incidência P e uma oblíqua posterior direita, ok? Para cada tipo de colangiografia, segue-se uma rotina específica, descrita nos seguintes protocolos de exame. Então nós temos os tipos de colangiografia: a colangiografia intravenosa, que veremos a seguir, depois a colecistograma oral,
colangiografia operatória pelo dreno de Kerr ou tubo T, colangiografia parieto-hepática, colangiografia intraoperatória e a colangiografia pancreatografia retrógrada endoscópica, feita pela endoscopia, que é a chamada CPRE. Então, a colangiografia endovenosa tem como objetivo fazer o estudo das vias biliares. Era indicado para estes fins aqui, certo? E a sua contraindicação, devido à taxa elevada de reações adversas ao meio de contraste. Um contraste que causava muito tipo de reação. Então, ela tinha o preparo, certo? De uso de laxativos 24 horas antes, questão de refeição leve sem gordura na véspera, né? E o meio de contraste ele é administrado por infusão contínua ou gota a gota, mínimo de 60 minutos e máximo de 120 minutos. E eram realizadas incidências apenas tempos, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 300 minutos até o encerramento ou a critério do médico. Então, essa aqui é uma imagem de uma colangiografia endovenosa, já não mais realizada nos nossos dias. A outra colangiografia que é a colicistograma oral, consistia no quê? No estudo da nossa estrutura anatômica desta aula, e tinha-se também a questão da dieta, né? Os laxativos eles eram evitados no período de 24 horas e a sua utilização ficava apenas a critério médico. E a refeição da véspera do exame deveria ser leve e não conter qualquer tipo de gordura ou alimento frio. Então, o que aconteceu? O paciente deveria ingerir de 3 a 6 gramas do ácido iopanóico ou ácido iocetâmico, tá? Que equivalem a 6 comprimidos do utilizado antigamente Telepac, tomados no almoço, e 6 comprimidos tomados no jantar. Então, esses comprimidos eles deveriam ser ingestidos após a mastigação de 15 a 20 horas antes do exame. Então, era um exame que seu preparo era um pouco demorado. Então, o contraste, segundo Nishimura, o contraste era absorvido pela mucosa intestinal e levado ao fígado, onde é conjugado com a bile e armazenado na vesícula biliar. Então, era assim que funcionava esse tipo de exame. Era indicado para coleritias, eocálculos biliares, colicistite aguda ou crônica, neoplasias e estenose biliar. Então, as contraindicações ao colicistograma oral são poucas, mas incluíam pacientes com icterícia, né, hepato-renal avançado, pacientes com doenças gastrointestinal inativa, como vômito, diarreia, que viessem impedir a absorção desse meio de contraste de uso oral, e pacientes com hipersensibilidade ao composto contendo iodo. Então, tinha-se um preparo no tempo, a preparação para a colangiografia oral era um processo com várias etapas. Então, 2 dias antes do exame, a pessoa poderia comer normalmente. Alguns médicos iam sugerir uma refeição rica em gordura, ou um café da manhã, um almoço, e aí se vai. O paciente deveria seguir cuidadosamente as instruções do médico para garantir o quê? A precisão do exame. No dia anterior à colicistograma oral, ele deveria ingerir uma dieta com baixo teor de gordura, carne magra, como frango, peixe, legumes, fruta, pão e leite desnatados eram as escolhas ideais. Na noite antes de fazer o exame, né, deveria se fazer o quê? O uso, a ingestão do meio de contraste. Na manhã da colicistografia oral, não se deveria comer nem beber nada. O médico iria informar se a pessoa estava autorizada a tomar os medicamentos que ela usa normalmente, tá? Medicamentos controlados, ou se ela poderia pular alguma dose. Isso aí ficaria a critério médico. Bom, se a pessoa tivesse feito outro exame gastrointestinal poucos dias antes da colicistografia oral, o médico poderia recomendar um enema, um enema, um laxante,
Para quê? O fletinema ou o laxativo para limpar o aparelho digestivo. Então, as assistências básicas era uma PA, da região do hipocôndrio, oblíqua anterior esquerda, oblíqua posterior esquerda, decúbito lateral direito, caso o paciente não possa permanecer de pé, uma PA neortostática que serve para desassociar a loja renal da loja biliar, caso a vesícula biliar não tivesse sido contrastada por fatores com obstrução do canal cístico. Tá? Essas aqui são as condições que trata o Braun Trager de 2003. Então existiu o que aí? Algumas manobras, a prova de Boyle, que era o quê? Que quando era observado que a vesícula biliar e o ducto cístico na primeira radiografia não estavam sendo visualizados, né? Tinham imagens sugestivas de cálculo, solicitava-se ao paciente ingerir alguma substância gordurosa, um iogurte natural ou a própria uma gemada, né? E a prova de Boyle, a qual faria o quê? Forçaria a vesícula a excretar o suco biliar, ativando sua função motora, onde seriam realizadas o quê? Radiografias de 20, 40 e 60 minutos após a ingestão da substância gordurosa. Então tinha também a prova de Kirkland. Quando os cálculos fossem do tipo múltiplo, mistos, então era aconselhável não realizar a prova de Boyle, e sim a prova de Kirkland, que consistia em quem? Posicionar o paciente em decúbito lateral direito e fazer a projeção dos raios de raio-x na horizontal. E também tinha a prova de Arklund. O paciente ia ser examinado por ortostática e ia receber o que? Uma compressão na vesícula biliar para forçar a drenagem. Então, aqui é uma sequência do colesterograma oral, tá? Uma série, onde nota-se as fases cheias e o esvaziamento da vesícula. E aqui nós temos aqui o que? Cálculos dentro da vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ok? Cístico até o colédoco, que ela ia excretar até chegar à região do duodeno. Outro tipo de colangiografia é na pós-operatória pelo dreno de Kerr ou tubo T. Então, o seu objetivo era uma colangio pós-operatória, tá? Normalmente realizada no departamento de radiologia após uma colecistectomia. Então, o cirurgião, visando uma possível complicação com cálculos residuais dos ductos biliares, e isso ainda é realizado hoje, tá? Que não tivessem sido detectados durante a cirurgia, nesses casos, deixava-se o quê? Esse tipo de dreno. Então, se essa possibilidade realmente viesse a existir, o cirurgião posicionará o quê? Um catéter em forma de tubo T no ducto biliar comum durante a colecistectomia. O catéter se estende para fora do corpo e ali ele é clampeado. Então, as indicações deste exame são os cálculos residuais, são cálculos não detectados que podem permanecer nos ductos biliares após a colangiografia intraoperatória, a colecistectomia. O procedimento com tubo em T vai permitir que o radiologista determine a localização das pedras e possivelmente as retire por meio de um catéter especial. Então, esse tubo ele tem essa função. Numa cirurgia que suspeita de cálculos ali que não foram localizados, né, no histórico do paciente, então deixa-se fixado no pós-operatório esse tubo por alguns dias e realiza-se essa colangio. Então, esse aqui é um tubo em T. Tem aqui a sua extensão, o formato em T, onde ele é ligado no ducto. Então, as incidências em AP, nós vemos aqui o ducto na região já externa aqui do corpo, cheio de contraste aqui, ok? E aqui a sua extensão dentro do ducto colédoco e hepático comum. E onde ele vem aqui, depois através da ampola de Vater, ele vai desembocar, né? Vai drenar o contraste aqui, que o contraste faz a substituição pela bile, tá? Para o realce da imagem. Então, incidência em AP, início de injeção de contraste com o tubo de Kerr, ok? Aqui, essa colangina evidencia que essa obstrução aqui abaixo, tá? Evidenciando o que? Um cálculo
que não foi visto durante a cirurgia, é um cálculo residual. Então, o paciente, sabendo o médico que tem essa obstrução, faz o que? A remoção desse cálculo para a liberação da drenagem da bile para o duodeno. Então, a outra colangiografia é a colangiografia transparieto-hepática, também utilizada hoje aí nos departamentos de hemodinâmica, radiologia intervencionista. Então, nessa colangiografia que a transhepática, a percutânea, vai inserir o que? Uma agulha através da pele até o fígado e depois vai injetar o contraste em um dos canais biliares. Então, o médico pode utilizar do que? Da ecografia para guiar as agulhas, e as radiografias mostram que claramente as vias biliares, em particular uma oclusão das mesmas no interior do fígado. Então aqui é um médico intensivista, tá? Um médico especialista nos estudos do fígado que vai realizar esse tipo de procedimento. Então é realizada de forma transpercutânea. Acha-se, a função do médico vai ser exata de uma forma a achar uma das vias biliares, faz a injeção do contraste para contrastar toda a via biliar que ele deseja. Então tem uma punção aqui na região do fígado e aqui uma punção logo abaixo do fígado, localizando o ducto colédoco comum aqui. Vemos aqui a agulha, essa linha bem fina, um cálculo obstrutivo. Nessa outra imagem aqui vemos a agulha, a punção transparente hepática e o contraste aqui evidenciando toda a árvore hepática aqui, ok? Novamente aqui as imagens, uma outra punção. A outra colangiografia intraoperatória, mais utilizada nos dias de hoje, quando o paciente vai realizar uma colicistectomia, que é a retirada da vesícula biliar. O paciente faz geralmente o exame, pode ser antes do procedimento operatório, né, a retirada o estudo das vias biliares através da endoscopia, ou posteriormente na CPRE. Durante o procedimento intraoperatório, o médico vai fazer as incisões para retirada da vesícula biliar e vai solicitar uma radiografia no meio do procedimento, para avaliar o que? Se existe algum tipo de cálculo alojado ali nas vias biliares. E com a tecnologia de hoje, hoje em dia nós utilizamos o CIARM, né, os arcos cirúrgicos, para a realização da colangiografia, que vemos em tempo real, é vista em tempo real. Antigamente fazia-se como? E também pode ser realizado com o raio-x portátil, tá? E o arco cirúrgico é o mais utilizado, que é possível acompanhar o trajeto do contraste em tempo real. O exame ele faz parte de um procedimento cirúrgico que constitui, como eu disse, retirar a vesícula, e após a chamada colicistectomia, é avaliado o que? Se existe algum tipo de cálculo no trajeto das vias biliares. Então, esse aqui é um arco cirúrgico, tá? É um CIARM. Então, intensificador, tubo, ele é utilizado para fazer esse exame. Aqui uma colangiografia, ok? Vemos aqui na tela aqui. Equipamento utilizado no centro cirúrgico, ou um aparelho portátil de raio-x. Então aqui é o procedimento intraoperatório. Aqui o médico está com o catéter já funcionado ali a colangio, certo? Para a realização da injeção do meio de contraste. Então aqui tem as câmeras, a câmera, a injeção do ar para a distensão do abdômen, e aqui os equipamentos, aqui os instrumentais cirúrgicos, aqui onde ele vai fazer a manipulação. Então aqui é a injeção do contraste, ok? Nota-se o que? Aqui o duodeno, colédoco, o cístico aqui canulado, aqui a região do cístico aqui já clipado, aqui já não tem mais, e aqui o catéter, a sonda de alimentação do contraste. Então o catéter vem até aqui, é posto um clipe, injeta-se aqui pelo cístico, cai no duodeno, cai no colédoco, o colédoco vai fazer a drenagem aqui no duodeno, e também as vias biliares
intrahepáticas serão contrastadas também. Okay? O ducto hepático comum, depois o direito e o esquerdo. Então temos aqui vêncio cístico, aqui vem o colédoco comum, aqui a ampola de Vater, a região do duodeno, tá? Sobe então para o ducto hepático comum, ramificações direita e esquerda, novamente aqui, ok? E aqui a seringa com meio de contraste aqui, que acabou sendo projetada na realização do exame. A outra colangiografia é a CPRE, a colangiografia pancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE. Então, é uma técnica utilizada para estudo dos canais da vesícula, pâncreas e do fígado. E esses ductos são chamados de canais biliares e canais pancreáticos. Então, este exame ele é realizado através no departamento de endoscopia, com auxílio de um CIARM, do arco cirúrgico, okay? Onde o médico, através do equipamento ali do endoscópio, vai fazer o que? A introdução, tá? Do seu fio guia, do seu catéter, até o ducto biliar, na região hepática ou na região do pâncreas, ok? Esse procedimento ele é utilizado tanto para a detecção de algumas patologias, como também para auxiliar o que? Na retirada dos cálculos intrahepáticos ou pancreáticos. Então, uma simulação aqui então, o monitor, né, o monitor de vídeo, tem a radioscopia, o aparelho de raio-x, a inserção do equipamento, okay? Aqui, onde vai passar o fio guia, o equipamento aqui para balonar ali se tiver uma estenose, para fazer injeção de contraste, ok? Então, a colangiografia endoscópica, insere-se o endoscópio, ok? Estômago, fundo do estômago, corpo. Chegou no duodeno, ele vai achar a papila, vai inserir aqui, através da ampola de Vater, vai subir ou para as vias hepáticas ou para as vias pancreáticas aqui, ok? Então, novamente um outro desenho aqui, entrou, passa o fio guia, insere-se o catéter e injeta-se para fazer a colangiografia, verificação de algum tipo de lesão, patologia ou cálculo e o seu tratamento. Então aqui é a imagem, a radiografia da CPRE, múltiplos cálculos, ok? Fio guia, e aqui é um balão. Esse balão ele passa esses dois pontinhos e insufla o balão e vem puxando essa imagem mais transparente aqui, que é um cálculo. Então, imagens patológicas, litíase, tá? Que é o cálculo biliar. Então, tem esses tipos de cálculo aqui. Veja aqui essa peça anatômica. E aqui é uma imagem de ultrassom com vários cálculos dentro da vesícula biliar. Ok? Mais uma vez aqui, cálculos dentro da vesícula. O problema desse cálculo é quando ele obstrui essas vias aqui, onde o paciente começa a ter muita dor. Veja aqui essa colecistograma oral, mostrando vários cálculos. Veja aqui, diversos cálculos aqui cálculos maiores, aqui um monte. Colédoco-litíase, diversos cálculos aqui. A vesícula de porcelana, tá? Então, ela é uma calcificação da vesícula biliar, tá? Causada por cálculos biliares excessivos, embora não tenha uma causa exata. Então, ela calcifica o quê? A região da parede da vesícula biliar. Colangiocarcinoma, tipo de tumores agressivos das vias biliares, tá? Então, o colangiocarcinoma é relativamente raro, com uma incidência anual de 1 a 2 casos por 100 mil em todo o Ocidente. 100 mil pessoas por todo o Ocidente. Colangite, que é o quê? A colangite é a designação da inflamação das vias biliares. Secundário, que é a obstrução das mesmas, por um cálculo, em geral, mas também pode ocorrer também por estenoses ou neoplasias. Também
na CPRE é possível fazer guiar para fazer o que? O implante de uma endoprótese. Então, uma endoprótese biliar aqui, tem-se um tumor que comprime essa região, coloque-se esse stent, essa endoprótese aqui, que vai manter o canal aberto para a excreção da bile. As referências você pode consultar, ok? Até a nossa próxima aula, espero que você tenha gostado aí, uma aula um pouco mais rápida, né, devido a ter vários quesitos aí, vários padrões, vários protocolos. Então, desde já, muito obrigado, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Te aguardo na próxima.